Hoje a gente vai falar da série televisiva que nos trouxe o melhor capitão de uma nave espacial de todos os tempos, o Capitão Picard. Kirk. O Kirk. Picard, sua louca. Óbvio que é o Kirk. O Kirk é Lucy. muito melhor do que o Lucy. Picard. Bárbara, pelo amor de Deus. Frequências de saudação aberta. Star Trek foi a maior franquia da cultura pop de todos os tempos e também a melhor, né? Com certeza. Foram 5 séries televisivas e diversos filmes sobre capitães em naves estelares, visitando novos mundos, novas civilizações e indo onde nenhum homem jamais esteve. Eram séries muito inteligentes e ao mesmo tempo muito acessíveis, que tiveram um alcance muito grande e levaram a ficção científica a diversas pessoas. Esse ano completa os 50 anos do lançamento da primeira série na TV, que era aquela série com o Capitão Kirk e o seu fiel escudeiro Spock. E para comemorar, vão acontecer várias coisas. Inclusive a Aleph relançou esse ano o Portal do Tempo, que era um livro que tinha saído lá nos anos 90, sob a direção do professor Peer, que foi o fundador da Aleph e também era um grande apaixonado de Star Trek. O ano passado a gente falou diversas vezes que era o melhor ano para gostar de Star Wars. Eu acho que esse é o melhor ano para gostar de Star Trek, né? Porque tem um novo filme da franquia que está por vir, que é o Star Trek Sem Fronteiras, que vai sair daqui a alguns meses. Tem também uma série nova, você deve estar bastante animada, né? A série ainda não tem data para ser lançada, mas provavelmente é o ano que vem. Então acho que é um ano incrível para nós trekkers, a gente vai se divertir muito, eu estou bastante ansiosa. Mas claro que a gente poderia ficar aqui falando horas sobre a franquia. Bárbara, eu sei que faria 10 abduções se fosse preciso. Eu posso propor isso? Pode, vamos ver se o Adriano aceita. Mas a gente resolveu pegar 2 pontos que são as questões sociais, né, que a série trouxe à tona, que são muito interessantes, e também as tecnologias que preveram aí um futuro, né, que a gente vê muito das tecnologias da série aplicadas hoje no dia a dia. Assim, é muito interessante. Então a gente vai falar um pouquinho desses 2 assuntos. É uma série que nasceu em 1966, em plena Guerra Fria. Tinha também na época uma corrida espacial muito grande. Lembrar que 3 anos depois o homem pisou na Lua, em 69. E aí foi criada, era um projeto super audacioso, criada pelo Gene Roddenberry. É legal ver que tudo isso foi um pouco relativizado até nas séries mais recentes, porque apesar de em Star Trek a humanidade estar vivendo uma utopia, sempre tem uns conflitos em algum outro lugar. Exatamente. Em Deep Space Nine, a história da série se passa numa base da Frota Estelar, na órbita do planeta Bajor, que acabou de sair de uma invasão de um povo inimigo. E o povo daquele planeta começa a se questionar se vale a pena mesmo ter uma base da Frota Estelar ali por perto. Qual a diferença entre ter um exército dos humanos ou ter um exército do povo inimigo deles? E a série dá a entender que é importante a Frota Estelar estar lá. Nisso você vê um pouquinho de uma visão imperialista norte-americana, né? Aquela ideia de que eles têm que levar um progresso para os povos que não estão se dando bem sem eles. Exatamente, né? que depende deles para chegar a uma situação de paz, né? E por falar em utopia, a tripulação da Enterprise era bastante diversificada, né? Então você via ali um norte-americano, um japonês, um russo, mas eu acho que o grande avanço e a grande inovação que eles trouxeram foi colocar uma mulher, uma negra, como oficial-chefe de comunicações, que era a Uhura, né? E você via também que era uma pessoa que ela era tecnicamente muito competente e que ela fazia parte de uma rotina ali da nave, não era um papel meio jogado, que aparecia aos poucos, né? Era bem importante o papel dela. E pra você ver como, pra gente hoje, isso é uma coisa, não fez mais que obrigação, na época causou muito rebuliço. Alguns estados do sul dos Estados Unidos proibiram a série de passar por causa disso, por causa dessa mulher negra tendo uma participação num papel importante. Because of my genius, okay? Tem até uma situação que a Nichelle Nichols, que era a atriz que fazia a Uhura, ela diz que aquele papel não era muito bom para a carreira dela e ela também alega que os estúdios não tratavam ela muito bem e ela pede para sair da série. Mas aí o Martin Luther King fala com ela e fala, poxa, o seu papel é tão importante, serve de tanta inspiração para as pessoas, você é a única mulher negra na TV que não é uma empregada, e pede para ela continuar. Então aí ela continua por causa desse pedido. É legal como ele enxergou e previu a importância dessa representatividade na série, que é uma coisa que saiu da série e acabou indo para o mundo. A Nichelle Nichols, ela participou com a NASA de uma campanha para chamar pessoas de minorias étnicas para se tornarem astronautas. E acabou incentivando, inclusive, a primeira mulher astronauta negra que foi para o espaço,
foi inspirada na Nichelle Nichols. E eu falei essa coisa da empregada, mas tem também uma história interessante que a Whoopi Goldberg conta que um dia ela estava assistindo o Star Trek e ela viu a Uhura e aí ela sai correndo e fala pra mãe dela, mãe, eu vi uma negra na televisão e ela não é uma empregada. Isso é muito fofo. E a própria Whoopi Goldberg depois trabalhou em Star Trek, na segunda série que foi produzida, que foi Star Trek A Nova Geração. É verdade. Que foi uma série que já teve mais participação feminina, que é um negócio que foi escalonando, assim, tipo... foi tendo mais representatividade feminina. Na Nova Geração tinha a conselheira Deanna Troi, tinha a Doutora Crusher. Na série Voyager a gente tem uma capitã, que é mulher, que é a Janeway. Né? E a sua personagem favorita, que é a B'Elanna Torres, que você muito falou. legal. Que é uma engenheira, né? E ela é meia humana, meia Klingon, né? As a matter of fact, it does. Sabe quem mais era muito fã de Star Trek? Quem? O Neil deGrasse Tyson. E outro dia eu tava vendo um vídeo com ele em que ele tava falando sobre todas as tecnologias que foram previstas nas séries. E ele falou que a coisa mais fantástica para quem estava assistindo nos anos 60 era as portas automáticas. Mas eu acho que uma das inovações mais interessantes é aquele comunicador que o Kirk usava, né, que depois a Motorola mesmo diz que se inspirou nele para fazer o StarTAC, né, em homenagem ao Star Trek, que era aquele celular, tijolão, de flip, bem parecido com o comunicador do Kirk. E até engraçado que eu vi uma vez uma matéria, uma reportagem de um executivo da Motorola falando que ele assistiu Star Trek, viu aquele comunicador e falou, nossa, isso não é fantasia, isso é meu objetivo de vida, eu vou fazer esse negócio acontecer. Eu fico me perguntando se ele imaginou que dentro dos celulares modernos do século XXI ia vir inclusive uma inteligência parecida com a do computador da Enterprise, que é o Siri, a Cortana, que é um computadorzinho com inteligência artificial que você pede alguma coisa e ele vai fazendo pra você. Em todas as séries de Star Trek tem isso, eles vão falando, computador, me faça um cafezinho, o computador faz um cafezinho, e tem até uns episódios em que dá um pau muito louco no computador e ele começa a falar com uma voz sexy. Computed, dear. Tem até uma cena muito boa em um dos filmes em que eles viajam de volta para os anos 80 e o engenheiro Scott se vê sentado na frente de um computadorzão dos anos 80 e ele tenta dar um comando de voz pro computador. E as pessoas da época ficam olhando e falando, cara, você pode usar o mouse. Ele pega o mouse e dá o comando de voz no mouse, porque as pessoas do século de Star Trek não sabem o que elas estão fazendo nos anos 80. Computer. Hello, computer. Outra coisa que Star Trek previu e pra época era muito absurda eram as videoconferências, né? A nave, inclusive, a nave original não tinha uma janela pra fora. Ela tinha uma grande tela em que o capitão via uma transmissão do que estava acontecendo lá fora e usava essa mesma tela para falar com capitães de outras naves, com alienígenas que estivessem por perto, sempre por uma videoconferência muito em tempo real, sem lag. E é engraçado que essa tela também parece quase a tela plana que a gente usa hoje, né? É muito semelhante, é bem parecido. Outra coisa também que eu gosto, que é muito legal de falar, que é aquela cama de diagnóstico, né, que aparece na série clássica do Dr. McCoy, que a pessoa deita ali e ele já consegue medir tudo que está acontecendo no corpo dela, consegue prever doenças, ver fluxo sanguíneo, batimento cardíaco. E tem até uma universidade da Inglaterra que fez um projeto muito semelhante a esse, claro, que não consegue medir tudo que o Dr. McCoy media, mas já consegue ver várias coisas assim, do corpo humano só você deitando ali numa cama. Existe também um prêmio internacional para quem conseguir reproduzir a tecnologia do tricorder médico que o McCoy usava, que era uma maquininha que ele carregava numa bolsinha e que ele simplesmente apontava para uma pessoa e tinha um diagnóstico de uma doença. Ele precisa diagnosticar 15 doenças diferentes, inclusive medir pressão arterial, batimentos cardíacos sem contato. E existe um prêmio de 10 milhões de dólares para quem conseguir desenvolver esse aparelho. Parece que já vai sair no ano que vem os primeiros testes. É tipo, isso está acontecendo agora mesmo. Tudo isso que a gente viu em Star Trek. Tem uma outra curiosidade também que eu acho muito legal de falar. Tem milhares, mas que o primeiro ônibus espacial norte-americano foi batizado de Enterprise porque os fãs, né, se comoveram e pediram. Então eles batizam de Enterprise e isso foi em 1976. Também acho muito legal. E acho que tem uma história de que quando decolou, tocou a música tema de Star Trek. É bem emocionante. É muito fofo. Nessas histórias de espaço, o primeiro filme de Star Trek, que é um filme bem ruim, na minha opinião, mas tá lá, né? Yeah, well,
you know, that's just like your opinion, man. Ele trabalha um pouco uma sonda espacial que foi enviada de verdade, que era a Voyager, e ela aparece ali no filme, ela tem um papel relevante no filme. Então ele começa a misturar um pouco com a nossa realidade, sabe? Star Trek previu todas as tecnologias, mas é sempre legal lembrar de que esse não era o objetivo da série, né? Não era prever o futuro, e sim contar ali as aventuras da Enterprise, mas sempre deixando claro que era mais uma série sobre relacionamentos, pessoas, explorações, novas descobertas, e tem ainda, né, esse papel muito importante de inspirar novas políticas, tecnologias, mas uma coisa mais de inspiração mesmo, de imaginação do que de previsão, né? E você, o que você acha que é mais inspirador em Star Trek? Qual aspecto que você mais gosta na série? Conta pra gente aqui embaixo. E não esquece de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal pra gente voltar. E conta também, a Bárbara esqueceu de falar, se o seu capitão preferido é o Kirk ou o Picard. Basicamente, se é o Kirk ou se é o capitão certo. Não vamos brigar. Saudações, vida longa e próspera.